Olá, nesta segunda parte de nossa conversa, vamos falar sobre orientações educacionais legais brasileiras, estudos de gênero e sexualidades, não ideologia de gênero. Então, é importante saber que nas orientações educacionais legais brasileiras não há essa noção de ideologia de gênero. O que aparece nos discursos legais, e aí nós podemos citar, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, eu estou citando aqui o volume 10, intitulado Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, Temas Transversais, é uma publicação de 97, apenas para nós entendermos essa construção, como é que esse discurso vai aparecendo no discurso legal, como é que essa noção de identidade de gênero, de identidade sexual vai aparecendo no discurso legal. Então nós temos um dos primeiros documentos, os parâmetros curriculares nacionais de 97. Então é importante que a gente entenda que não há nos documentos legais essa noção e essa expressão ideologia de gênero. O que aparece nesse documento são as noções de identidade de gênero, identidade sexual, entendida, portanto, aí como temas transversais. Então, citando este documento, os parâmetros curriculares nacionais nesse volume 10, de pluralidade cultural e orientação sexual, nós podemos citar dois objetivos para o ensino fundamental. Quais sejam? Respeitar a diversidade de crenças e comportamentos existentes relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano. E um outro objetivo para o ensino fundamental, reconhecer como determinações culturais as características socialmente construídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra as discriminações a eles associadas. Então veja, eu estou citando aqui apenas dois objetivos dos parâmetros curriculares nacionais, nesse volume 10, que tocam a respeito de gênero e sexualidade. Então, respeitar a diversidade de crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade. Então, a ideia é que nós possamos fomentar no ensino fundamental esse respeito à diversidade de crenças e comportamentos relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano. E um outro objetivo referente a gênero, que nós possamos ensinar nas escolas, que os alunos reconheçam que masculino e feminino são construções sociais, no sentido de que são determinações culturais, que são modos de ser homem e modos de ser mulher, são determinações culturais. Ser homem e ser mulher são construções dentro de dada sociedade, como havia explicado na parte anterior. Então, que eles possam reconhecer como determinações culturais as características socialmente construídas ao masculino e ao feminino, posicionando contra discriminações a eles associadas. Então, nessa perspectiva, qual é a ideia dessas noções de identidade de gênero e de identidade sexual no espaço escolar sistematizado? É que o professor, a professora possa, quando a questão pede, quando aquela discussão solicita, quando a discussão se faz necessária, que ele possa trabalhar conteúdos do seu ensino e da aprendizagem dos alunos, perpassando pela discussão de identidade de gênero, perpassando pela discussão de identidade sexual. Por exemplo, imaginemos que numa aula de morfologia, um aluno, uma aluna, pergunta ao professor por que hoje é comum que nas palestras, nos eventos, nos eventos públicos, quando há um grande número de pessoas, enfim, numa sala de aula, a pessoa chega e diz bom dia a todos e a todas. Então, na aula de morfologia, o professor vai mostrar a esse aluno que a palavra todos é um pronome indefinido, que significa toda gente, que significa cada um. E que não há na estrutura linguística dessa palavra, na estrutura linguística desse pronome, nenhuma marcação de gênero. Ou seja, usar a palavra todos, por exemplo, bom dia a todos, de fato não está marcando aí nem gênero masculino, nem gênero feminino. É uma palavra que é um pronome definido que se refere a cada um, que se refere a todo. Mas que, na nossa sociedade, nas últimas décadas, as mulheres conquistaram diversos direitos. Então, portanto, partindo dessa compreensão sociocultural,
nós passamos a entender que se nós só apenas dizemos bom dia a todos, nós estaríamos apenas nos referindo aos homens. Então, nessa perspectiva, a gente passa a dizer bom dia a todos e a todas, no sentido de contemplar também naquele recinto as mulheres. Então, dentro da aula de morfologia, o professor vai levar o aluno a entender que, na sua estrutura morfológica, na sua estrutura linguística, a palavra todos não marca ou não marcava gênero. Ela é uma palavra que não marca gênero, não há ali na palavra nenhum morfema de gênero, mas que agora nós a entendemos como marcando gênero. Quando nós dizemos bom dia a todos, nós estamos entendendo que esse o é um morfema gramatical de marcação do masculino, e nós estamos entendendo que esse a é um morfema gramatical marcando o gênero feminino. Então percebam que dentro da aula de morfologia se fez necessária a discussão sobre identidade de gênero, porque essa construção, esse comportamento linguístico nosso hoje, que todos nós assumimos já, é no sentido de dar visibilidade à mulher, decorrente, né, de todos os movimentos que as mulheres já fizeram, de todas as reivindicações. E elas estão certas, claro. É necessário que nós passemos a dar visibilidades, a reconhecer que as mulheres estão naquele recinto. Então, na aula de morfologia, aparece a discussão sobre gênero. Mas passemos a um outro exemplo. Imaginemos que num livro didático exista um livro falando sobre gênero do substantivo, e lá, né, um livro didático para a educação de jovens e adultos, por exemplo, um livro didático para o ensino fundamental, que apareça uma questão com um bilhete, e no bilhete aparece a palavra emocionado ou emocionada, e a questão pergunta quem escreveu aquele bilhete. Então nós estamos questionando se emocionado ou emocionada é uma palavra que é usada por homens ou uma palavra que é usada por mulheres. É possível que nós passemos, que alguns alunos entendam que a palavra emocionado, mesmo marcando aí né, o masculino, que essa palavra não é usada por homens, que é uma palavra exclusivamente usada por mulheres, porque os homens não seriam emotivos. Mas é possível que a gente também, que apareça na discussão a ideia de que não. A palavra emocionado pode ser tanto usada por homem quanto usada por mulher, porque ela não é exclusiva de uso masculino nem de uso feminino. Então, nessa conversa em aula, nós poderíamos também, imaginemos que uma aluna, um aluno diga, professor, mas eu conheço alguém que usa emocionado, um homem que usa emocionado, mas ele não usa emocionado, ele diz estou emocionada. Então nós poderíamos questionar se outros alunos conhecem homens que são gays, que usariam essa forma de usar a marcação do feminino para se referir a si. E certamente os alunos vão dizer que sim, que conhecem. E então nós levantaríamos a questão se esse uso por esses homens de marcar o feminino quando se refere a si, se isso seria um problema para eles no sentido de conviver com esse sujeito, ou se não seria um problema. Então, nós poderíamos também levantar questões, por exemplo, se a partir dessa questão levantada, se os alunos conhecem homens que são efeminados, homens gays que são efeminados, homens que não são gays que são efeminados, e se esse comportamento, no sentido de apresentar comportamentos considerados socialmente como comportamentos femininos. E aí então nós perguntaríamos se esses comportamentos femininos em alguns homens, sendo gays ou não sendo gays ou sendo héteros, se esse comportamento é um problema para a convivência desses alunos com esses sujeitos. Então perceba, nós vamos discutindo os modos de ser e modos de viver a partir de uma questão do livro didático. Então esses são dois exemplos que eu estou apresentando e apresento no ensaio, que eles podem aparecer dentro dos estudos, tanto lá na aula de morfologia, como numa questão que dentro de uma abordagem do assunto de gênero do substantivo. São dois exemplos, duas questões que podem aparecer. Nós não estamos dizendo que todas as aulas vão tratar essa questão dessa maneira,
nós estamos dizendo que são questões, que são assuntos que podem ser perpassados por uma discussão de gênero, por uma discussão de sexualidade, por uma discussão de identidade de gênero, por uma discussão de identidade sexual. Veja, mas eu digo no ensaio que essa postura que eu estou aqui apresentando é uma postura bem diferente das ideias apresentadas por Scala e certamente da postura que está sendo gritada, né, aí nas ruas, nesse sentido de não à ideologia de gênero. Você não acha que é diferente? E aí eu pergunto, será mesmo que pontuar questões como essas na educação sistematizada seria uma opressão à formação de crianças e jovens? Você acredita que fazer duas discussões como essa que eu falei, na aula de morfologia e numa outra aula de português sobre gênero e substantivo, que essa discussão é uma opressão à formação do aluno? Será mesmo que tal posicionamento educativo não seria uma forma de educar para a convivência com o outro, o diferente, de modo a respeitá-lo? Fica a questão.